A palavra de Deus vai dizer, em Salmo 91, é um salmo que é tão conhecido, tão conhecido. E eu queria só dizer o verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando eu não era convertida, eu não conhecia Jesus, eu fazia parte do Vale do Amanhecer. E eu ali era uma mestre que chamava Apará. Era que recebia, né, na conjuntura ali, que recebia as entidades. E eu lembro, Kelly, que quando eu estava ali, já comecei a namorar com meu esposo, ele já começava a me levar para a igreja, e de repente eu comecei a questionar se Jesus realmente existia. Eu dizia assim: Deus eu sei que existe, mas Jesus é um revolucionário, é um espírito evoluído. Eu tinha isso no meu coração, né? Por causa de tudo que a gente aprendia ali, era bem filosófico lá. E para você ver o grau, você que está ouvindo aí, lá era assim, eles nos ensinavam que se você tivesse um câncer, quando estava atendendo, mas alguém que sentava, um paciente, que eles chamam de paciente, quem vai receber atendimento lá, e tiver com a unha cravada dele é mais importante do que o seu câncer. Então você fica impactada, impactada com uma filosofia como essa. Mas certo dia, sentou-se uma senhora do meu lado, e lá a gente não fica como a Umbanda, que fica 100% com a mente tomada. Lá é um transe. Mas a gente não abre os olhos, a gente fica numa posição específica e a gente não sabe quem está aqui falando conosco. E sentou uma senhora e ela chegou e disse: eu recebia uma preta velha. Eu ainda lembro o nome assim, né? Preta velha da entidade. E aí, quando eu cheguei nesse dia, simplesmente a senhora disse assim: eu quero que a senhora tire meu neto de um lugar que eu não estou gostando que ele está indo. E eu lembro que aquela entidade começou porque, gente, não pense que o diabo não trabalha nas nossas mentes, ele trabalha. Porque qual era a função dessa entidade? Era ir até a mente daquela criança, daquele jovem, e começar a lançar os dardos inflamados do maligno para que ele acreditasse que aquele pensamento era dele e que ele iria tomar uma decisão da forma que a avó queria. Em certo momento, eu não conseguia, mas eu não conseguia fazer essa viagem astral. Eu não conseguia, porque todas as vezes que alguém ia fazer essa consulta, eu conseguia chegar perto dessa pessoa no reino espiritual. Eu sei que para vocês pode ser bem confuso falar, mas isso é real. Eu já fiz viagem astral. Eu sei como é. Então, eu ia, mas quando chegava lá, tinha algo que impedia. Algo que impedia. E eu voltava, e ia de novo, e voltava. E eu lembro que teve um momento que eu fui e tinha uma parede, que era mais ou menos desse tamanho assim, só que era um tronco. E esse tronco dizia: volte. Volte, que aqui não é o seu lugar. E aquela entidade voltou, e eu disse naquele momento: pense mais forte no seu neto. Porque eu já cheguei até próximo à mente dele. Mas ainda há um impedimento, há um bloqueio, e que a gente precisa, a senhora vai ter que pensar muito forte nele para que eu possa entrar na mente dele. E eu lembro que eu fui de novo, e nessa segunda vez, essa mesma parede estava, e por trás uma casa branca. E ele disse assim: volte, aqui não é o seu lugar, ele tem dono. Eita. Aleluia. E quando eu voltei, eu perguntei para aquela senhora: onde é que está o seu neto? E ela disse: ele é crente. Então, ouvinte, deixa eu te dizer, aquele ao qual você entregou a sua vida, ele está cuidando de você. Amém. Ele está lhe protegendo. Amém. Ele está guardando a sua família. Não existe nada nem ninguém que pode tocar na sua vida se não tiver a permissão de um Deus Todo-Poderoso, que quando abriu e disse: haja, houve. Que quando disse: eu sou o Senhor dos exércitos, eu acampo anjos ao redor do meu povo, eu estou ao lado, eu estou contigo. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o Espírito do Senhor está completamente ligado a você. Não se preocupe, não se perturbe com: estão fazendo isso para mim.
Existe crente, você não acredita em macumba, porque macumba não pega em crente. De jeito nenhum. Não pega em crente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já tomou a sua vida, Ele já cuida de você. E Ele é fiel. E sabe, amados, que quando eu voltei, Kelly, aquela entidade disse para ela, eu não posso mexer com ele. Eu não posso, deixei onde ele está. Porque eu não posso mexer com ele. E quando eu saí daquele lugar, eu na hora disse, uau, né? Que experiência maravilhosa e tal. Mas quando eu sentei em casa, que eu caí em mim, eu disse, como assim? Se eu estava fazendo bem, se aquela entidade estava fazendo um bem para aquele jovem, né? E aí eu já estava buscando ao Senhor, porque a história é bem longa, mas eu já estava buscando ao Senhor, e naquele dia eu fiz uma oração, Kelly. Eu disse, Deus, eu sei que tu existe, mas Jesus, se tu realmente existe, fala comigo. Eu fiz o quê? Eu fui desafiar quem a gente não desafia, né? E eu lembro que acho que uma semana depois, eu ia Kelly, para qualquer reunião que fosse, eu tinha toda uma fita por dentro, para não aquele ambiente espiritual, outro ambiente que não fosse aquele do Vale do Amanhecer, não penetrasse e eu não saísse de lá. Era como se fosse o corpo fechado. Mas não é o nome, não é esse lá, que eu não me lembro mais o nome. Mas, graças a Deus que eu nem lembro, né? Mas, enfim. E quando eu fui para um culto, que meu marido já me levava para culto, e eu cheguei lá com aquela fitinha no lugar e tudo, e quando eu me sentei, que era um culto de ações e graça, não despreze um culto de ações e graça, gente. Tem tanta gente que não faz mais hoje. Mas ali eu fui tocada. E eu lembro que quando eu cheguei para esse culto da irmã dele, o missionário lá que estava lá, o pastor que estava dando essa palavra, ele começou a pregar, né, ia lá naquele meu cantinho, mas de repente ele parou e disse assim, olha, teve uma mulher que está aqui, que fez uma oração essa semana, dizendo que queria conhecer Jesus. E eu olhei logo para trás, eu disse, tem alguém chorando aqui atrás, né? Porque eu disse, como assim? Né? E como é que ele sabe? E ele disse assim, né? Nunca esqueci dessa frase. Ele disse assim: Jesus está dizendo que desde do ventre da mãe você já é escolhida e que a partir de hoje ele vai se revelar a você. E minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. Então, eu quero dizer para você, não temas. Não temas se pegarem todos os centros de macumba, de satanismo e vier sobre você e estão pegando, não se preocupe, que meu nome está na boca disso, daquilo, fizeram. Não se preocupe. Confia no Senhor. Amém. Que o mais ele fará. Amém. Ele é fiel. Aquele jovem não tem nem ideia do que a avó dele estava tentando fazer. Na cabeça dela era bom, né? Tirar ele do caminho do Senhor. Mas, na verdade, ela não sabe. Que maravilha aquele jovem encontrou. Como assim eu também encontrei essa maravilha, como verdade. Todas nós que estamos aqui. Verdade. E hoje, através da palavra de Pâmela, Deus mudou a história para falar. Porque Deus sabe todas as coisas que você deve estar precisando ouvir sobre isso. Não se preocupe, amada. Seu filho está na mão do Senhor. Não se preocupe, querida, que o seu casamento está na mão do Senhor. Amém. Se você está consagrando a Ele, é dele e ninguém pode tomar. Amém. Fique em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.